Você quer crescer, quer vencer, quer se tornar alguém melhor do que é hoje. Mas tem algo invisível que sempre aparece no caminho. Algo que mora dentro de você, que te distrai, que te sabota, que faz você reagir de forma exagerada ou hesitar quando deveria agir. E o pior é que ninguém vê isso, só você sente. Só você carrega esse peso, essa desorganização silenciosa, essa guerra mental que tira o seu foco, o seu tempo e até mesmo a sua energia. E aí, no fim do dia, você se pergunta: por que eu não consigo avançar, mesmo sabendo o que eu preciso fazer? Você não está quebrado. Você está exposto. Em um mundo onde todo mundo tem uma opinião, onde tudo vira motivo para a ansiedade, onde a provocação virou entretenimento e a comparação é diária, sua mente virou um campo minado. E se você não aprender a blindar sua mente, você vai continuar explodindo por dentro, toda vez que algo externo tocar no seu ponto fraco. E essa fragilidade emocional, disfarçada de sensibilidade, vai te impedir de construir uma vida sólida, disciplinada, focada. Porque o sucesso exige força, e a força verdadeira começa no silêncio mental. Não adianta ter talento se você não tem estrutura. Não adianta ter sonhos se qualquer crítica te desmonta. Não adianta ter metas se qualquer frustração te paralisa. O que você precisa não é de motivação, é de blindagem, é de clareza mental, é de direção. Você precisa de uma mente que não se contamina fácil, que não se desespera, que não se ilude, que não implora atenção, nem se perde tentando agradar. Você precisa de uma mente que saiba quando falar, quando se calar, quando reagir e quando simplesmente ignorar. Porque quem não controla a mente acaba sendo controlado pelas emoções, pelas circunstâncias e pelos outros. A boa notícia é que existe um caminho. Não é uma fórmula mágica, não é um discurso bonitinho, é uma prática, é uma filosofia vivida, é o estoicismo, aplicado no seu cotidiano, nas suas escolhas, na forma como você acorda, responde, age e pensa. Neste vídeo, você vai descobrir 8 práticas estoicas para blindar a sua mente de verdade. Práticas para que as suas emoções não se tornem obstáculos. Para que você consiga manter a clareza, mesmo quando o mundo estiver confuso. Para que você não perca o controle por causa de alguém que nunca mereceu seu desequilíbrio. Se você está pronto para isso, já deixa seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda demais o conteúdo a alcançar mais pessoas. E agora me responda nos comentários. Qual é o tipo de pensamento ou situação que mais tira sua paz nos dias de hoje? Eu vou ler e responder o máximo possível, porque essa interação fortalece a nossa comunidade. Agora, respire fundo, se concentre e prepare-se. Porque o que você vai ouvir pode mudar sua forma de pensar. Vamos começar. 1. Desapegue do reconhecimento. Você não precisa ser validado para evoluir. Há um comportamento silencioso que sabota a jornada de muita gente. A sede por reconhecimento. É sutil. Começa como uma vontade legítima de ser visto, valorizado, notado. Mas quando esse desejo vira necessidade, você já perdeu o controle da sua mente. Porque o que era impulso de crescimento se transforma em dependência emocional. E o estoico entende uma coisa: você não pode controlar como os outros te enxergam, mas pode e deve controlar o porquê de continuar andando. Desapegar do reconhecimento não é desprezar os elogios, é parar de depender deles, é evoluir em silêncio, enquanto os outros ainda discutem se você merece ou não. É colocar a própria validação acima da plateia. Porque o reconhecimento pode ser tardio, pode não vir, pode ser distorcido, mas a sua evolução real não depende disso. O que te faz forte de verdade é o que você constrói quando ninguém está aplaudindo. Pense na quantidade de coisas que você deixou de fazer com excelência só porque ninguém estava vendo. Pense nas vezes em que você esperava uma palavra de incentivo, uma mensagem de apoio, e como o silêncio dos outros te fez parar. Agora, imagine o quanto você teria avançado se tivesse mantido o foco mesmo assim. Esse é o ponto. A mente estoica aprende a caminhar sem plateia, sem palmas, sem necessidade de aprovação.
Ela entende que o valor está na ação bem feita, não na reação alheia. Existe um momento curioso na natureza que ajuda a ilustrar essa prática: o ciclo do bambu japonês. Durante os primeiros anos, mesmo com regas constantes, o bambu praticamente não cresce. Aos olhos de quem olha de fora, parece que nada está acontecendo, mas por baixo da terra, ele está criando raízes profundas, estruturando sua base para crescer com solidez. E então, só depois de anos invisível, ele cresce metros em poucas semanas. Ele não pediu reconhecimento no início. Ele não precisou de palmas. Ele apenas fez o que precisava ser feito. Essa é a mentalidade que você precisa cultivar. Uma mente que se fortalece nas raízes, mesmo quando a superfície está em silêncio. Uma mente que foca no que é essencial, não no que é visível. Porque o reconhecimento externo é volátil. Um dia você é elogiado, no outro é ignorado. Às vezes você faz algo brilhante e ninguém nota. Outras vezes você faz o mínimo e recebe aplausos. Se você se apega a isso, sua mente se torna uma marionete. Você deixa de ser o autor da sua própria história e vira um produto da expectativa dos outros. E o que isso tem a ver com sucesso? Tudo. Porque o sucesso exige consistência. E consistência exige uma mente que não dependa da reação dos outros para continuar. Quando você aprende a agir por valor, não por validação, o seu trabalho se torna mais sólido. Suas ações ganham peso. Você age com integridade, porque está fazendo o certo, mesmo que ninguém esteja te olhando. Essa prática também te livra de um veneno disfarçado: a comparação. Quem vive buscando reconhecimento, vive comparando o próprio desempenho com o dos outros. E isso nunca termina bem. Sempre vai haver alguém mais elogiado, mais visível, mais seguido, mais popular. Se sua autoestima depende do quanto os outros te reconhecem, você vai viver em crise. Mas se sua identidade está ancorada no que você sabe que está construindo, você segue firme, mesmo quando o mundo está olhando para outro lado. Agora respire fundo. Pense em uma manhã silenciosa. Um café recém-passado na mesa. O som distante da cidade acordando. E você ali, sentado com um caderno ou um plano de ação nas mãos. Ninguém está vendo. Ninguém está te mandando mensagem. Não tem notificação vibrando. Mas naquele momento você está trabalhando na sua própria grandeza. Você está escrevendo uma nova página de quem você quer ser. E não importa se vão perceber hoje, amanhã ou nunca, porque você já sabe o seu valor. Essa é uma força que não pode ser comprada. É construída. É o tipo de poder que te permite trabalhar duro mesmo quando o retorno parece demorado. É o tipo de mentalidade que não se ofende com o silêncio dos outros, nem com a falta de curtidas, nem com a ausência de aplausos, porque ela é dirigida por um propósito, não por plateia. Você pode estar numa fase da vida em que tudo parece lento, sem retorno, sem visibilidade. Pode estar construindo um negócio, estudando algo novo, melhorando hábitos, curando traumas, saindo de relacionamentos tóxicos, mudando de cidade, aprendendo a dizer não. E ninguém está te elogiando por isso. Talvez até te critiquem, mas você sabe, você sente, você está no caminho. E isso basta. Porque os frutos não aparecem antes das raízes e os resultados mais sólidos crescem em silêncio. Lembre-se de uma coisa: o mundo é distraído. Ele não vai notar cada passo que você dá, e não precisa notar, porque quem precisa estar atento é você. Você é quem está no campo de batalha da sua vida, e é melhor vencer no silêncio do que fracassar em troca de aplausos. O reconhecimento virá se for justo, mas a sua missão não pode depender disso. A sua disciplina não pode depender disso. Sua mente não pode ser moldada pelo que os outros enxergam ou deixam de enxergar. Seja como o bambu, profundo no início, discreto por fora, mas crescendo com firmeza. Treine sua mente para agir sem testemunhas. Trabalhe como se tivesse uma plateia invisível formada apenas por sua consciência, seus princípios e seus objetivos. Porque esse é o público mais exigente e mais honesto que existe. E quando você estiver tentado a parar só porque ninguém está te parabenizando, lembre-se, os estoicos não agiam para serem aplaudidos.
agiam porque era o certo a ser feito. Essa é a verdadeira força. Essa é a verdadeira liberdade. 2. O controle está em quem cala primeiro, não em quem grita mais alto. Num mundo onde todo mundo quer ter a última palavra, onde discussões se transformam em batalhas egocêntricas e comentários viram armas, calar tornou-se um gesto raro e poderoso. Enquanto os fracos gritam para se afirmarem, os fortes escolhem o silêncio para se preservarem. O verdadeiro controle não está na voz mais alta da sala, mas na mente que observa tudo com serenidade e não reage por impulso. O estoico entende. Quem cala primeiro não está se rendendo, está dominando a si mesmo. Na prática, o silêncio é uma forma de blindagem. Ele corta o ciclo da provocação. Ele encerra o jogo de poder. Ele sinaliza que você não está disposto a ser manipulado por emoções alheias. Quando alguém tenta te provocar, te desestabilizar ou extrair de você uma reação descontrolada, e você escolhe não reagir, não responder, não entrar no jogo, você mostra que sua mente é sua e que ninguém tem acesso ao que há de mais precioso em você: seu equilíbrio. Calar não é sinal de covardia, é sinal de inteligência. É dizer com o próprio comportamento: não vou me nivelar por baixo. É manter-se no controle mesmo quando tudo ao redor quer roubar sua paz. Em um ambiente de tensão, quem tem domínio emocional é o verdadeiro líder, mesmo que não esteja comandando ninguém. Porque a autoridade nasce primeiro dentro de você, no modo como você lida com a sua própria raiva, com a sua impaciência, com o seu orgulho. Pense em uma seguinte cena. Você está em um lugar público, talvez uma fila, talvez no trânsito. Alguém te ofende, te provoca, grita algo injusto. O impulso vem rápido. A vontade de retrucar, de mostrar que você não é bobo, de devolver na mesma moeda. Mas nesse instante, você respira. Você sente a tensão no corpo, o calor subindo e decide fazer algo diferente. Não responde. Não porque você se sentiu intimidado, mas porque entendeu que responder é dar poder. E naquele momento, calar é reinar. Essa escolha muda tudo. Ela quebra a corrente da reação automática. Ela vira uma declaração silenciosa. Meu estado mental não está à venda. E o mais interessante é que na maioria das vezes o outro sente isso. A pessoa percebe que não conseguiu te afetar, e isso é o golpe mais forte que você pode dar, sem levantar um dedo. Agora, traga à mente o som da chuva fina batendo no telhado, uma xícara de chá na mão, uma manhã cinzenta. O mundo lá fora barulhento, agitado. Mas ali, naquele instante, você escolhe o silêncio como seu refúgio. Essa imagem simples carrega uma lição profunda. Nem toda guerra precisa de uma espada. Algumas são vencidas com o silêncio, com a escolha de não se desgastar por qualquer coisa, com a maturidade de entender que responder é fácil, mas se calar exige força. A filosofia estoica sempre defendeu essa postura. Sêneca disse: uma mente grande não se deixa abalar por ofensas pequenas. E o que são ofensas, críticas e ataques, se não testes para sua estrutura interior? Quando você passa a ver esses momentos como oportunidades de demonstrar o próprio controle, tudo muda. Você deixa de reagir por orgulho e começa a agir com intenção. Mas atenção, o silêncio estoico não é apatia, não é fraqueza, não é medo, é cálculo, é domínio, é estratégia. Ele observa a situação com clareza e só age quando for realmente necessário. E quando fala, suas palavras têm peso, porque foram pensadas, filtradas, medidas. Quem fala pouco, mas fala com presença, tem voz que ecoa. Existe uma curiosidade histórica sobre um general romano chamado Fábio Máximo, conhecido como o Delayer, o atrasador, por sua estratégia de nunca responder aos ataques de Aníbal diretamente, mas sim desgastá-lo aos poucos, com paciência e silêncio. Enquanto todos queriam confrontar de frente, ele entendia que a guerra não se ganha no grito, mas na resistência. Ele foi ridicularizado por muitos, até que sua estratégia se provou a mais inteligente e eficaz. Ele venceu não pelo ataque, mas pela resistência silenciosa. Isso é controle.
No cotidiano, o silêncio também se manifesta nas pequenas situações. Num relacionamento, por exemplo, nem toda discussão precisa de uma réplica. Nem todo desabafo precisa de contraponto imediato. Às vezes, o maior sinal de amor e maturidade é ouvir e refletir, não rebater. No trabalho, quando você é criticado injustamente, retrucar na hora pode parecer corajoso. Mas se você responde com calma depois, com dados, com firmeza e sem ofensa, você se destaca. O barulho pode até chamar atenção, mas é o autocontrole que constrói respeito. Quero que você também imagine-se caminhando por uma trilha em meio à floresta. O som das folhas sob os pés, a brisa leve, a luz filtrada pelas copas das árvores. Lá, no meio da natureza, você percebe que nenhum animal grita o tempo todo para mostrar sua força. O lobo, por exemplo, é silencioso, observador, calculista. Só ataca quando necessário. A força dele está na presença silenciosa. Você não precisa se impor em toda situação para ser percebido. Às vezes, o respeito nasce do silêncio estratégico. E claro, não podemos ignorar o fato de que o mundo moderno estimula o oposto: redes sociais, opiniões o tempo todo, respostas rápidas, debates públicos, necessidade constante de se posicionar sobre tudo. Nesse cenário, calar parece perda, parece passividade. Mas para o estoico, calar é posicionamento. É a decisão consciente de não alimentar ruídos, de não entrar em batalhas pequenas, de não reagir só para provar algo para quem não tem nada a ver com sua jornada. Blindar a mente é também blindar a boca, porque a boca descontrolada revela o que a mente não consegue conter. E toda vez que você responde no calor da emoção, você entrega algo seu ao outro, sua energia, sua clareza, sua força. Quando você silencia com intenção, você guarda tudo isso e segue mais inteiro. Não se trata de nunca se expressar, mas de escolher o momento, o tom e a intenção certos. Aquele que grita demais logo se esgota. Aquele que cala demais por medo adoece. Mas aquele que sabe quando calar e quando falar, esse se torna perigoso, porque ele não reage por carência, ele age com sabedoria. Calar primeiro é assumir o controle, é dizer para si mesmo: quem manda aqui sou eu. É ter a paciência do guerreiro que sabe que nem todo ataque merece resposta, que às vezes o silêncio é o maior golpe, e que no fim, ninguém vence uma discussão que você se recusa a alimentar. Portanto, quando a próxima provocação vier, e ela virá, respire, ouça, analise e pergunte a si mesmo: essa batalha merece meu desgaste? Se a resposta for não, sorria discretamente e siga seu caminho. Você acabou de vencer mais uma guerra sem sujar as mãos. E esse é um tipo de vitória que os fracos nunca vão entender. 3. Sua atenção é sua riqueza. Pare de distribuí-la como troco. Se alguém te pedisse dinheiro todo dia, você pararia para pensar antes de dar, certo? Você avaliaria se faz sentido, se é justo, se aquela pessoa realmente merece ou está apenas abusando da sua boa vontade. Mas com a sua atenção, você entrega sem pensar. Distribui como se não tivesse valor. Abre mão dela por notificações vazias, por opiniões irrelevantes, por distrações que não acrescentam nada, mas drenam tudo. O estoico moderno entende uma verdade incômoda: a sua atenção é o bem mais valioso que você tem. Não é seu tempo, porque o tempo pode até passar sem você usá-lo bem. Mas a atenção é o filtro que decide para onde o tempo vai. Para onde vai sua energia, sua construção, seu progresso. E aqui está o problema. Você está cercado de ladrões de atenção. E eles são discretos, simpáticos, sedutores. Estão nos aplicativos, nas manchetes, nos comentários, nos dramas alheios, nas urgências falsas. Estão nas comparações que você faz ao rolar a tela, nas discussões inúteis das quais você participa, nas polêmicas que nem te dizem respeito. E quanto mais atenção você entrega para essas coisas, mais pobre você se torna. Não financeiramente, mas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Você já reparou como se sente esgotado mesmo sem ter feito nada produtivo? Já chegou ao fim do dia com a cabeça cheia,
mas sem nenhum avanço real naquilo que realmente importa? Isso acontece porque sua atenção foi pulverizada. Você a distribuiu em pequenas doses. Uma notificação aqui, um vídeo ali, uma discussão rápida no grupo, um comentário maldoso que você leu e carregou, um pensamento inútil que você alimentou por horas. No final, o dia passou e você ficou mais disperso, mais ansioso, mais distante da sua própria essência. O estoicismo não falava diretamente sobre redes sociais ou economia da atenção. Claro que não. Mas falava sobre o que está por trás disso: domínio interno, foco voluntário, soberania mental. Marco Aurélio, por exemplo, escrevia para si mesmo que é inútil se preocupar com o que dizem ou fazem os outros. Ele lembrava constantemente que o seu foco deve estar naquilo que depende de você. E hoje, o que mais nos afasta disso é o excesso de estímulo. Imagine uma manhã silenciosa, sem celular ao lado da cama. A janela aberta deixa o vento entrar. O céu ainda cinza, a cidade começando a despertar. Você prepara um café, sente o cheiro se espalhar pelo ambiente, ouve o som da água fervendo. E ali, naquele instante, você está inteiro. Você está presente. A sua atenção não está dividida entre 10 telas. Ela está onde você está. E por isso, existe paz. Agora compare isso com o que a maioria das pessoas faz ao acordar. Mão no celular antes mesmo de sair da cama. Abre o WhatsApp, Instagram, e-mails. Já começa o dia sendo puxado por estímulos externos. Já começa reagindo ao mundo em vez de se posicionar no próprio eixo. E ao fazer isso diariamente, você perde a capacidade de se concentrar, de refletir, de decidir com clareza. Você vira passageiro da própria vida. O mais perigoso é que tudo isso parece normal. Todo mundo está fazendo. Todo mundo está distraído. E por isso quem decide focar, quem decide guardar sua atenção como algo precioso, acaba se destacando naturalmente. Porque enquanto os outros estão sendo manipulados por algoritmos, por crises inventadas e opiniões alheias, o estoico moderno está construindo, lendo, criando, respirando, vivendo com intenção. Certa vez, Epicteto disse que a liberdade começa quando deixamos de ser escravos das opiniões e desejos dos outros. No mundo de hoje, essa escravidão acontece pela atenção. Cada clique, cada curtida, cada comentário, cada polêmica, cada resposta raivosa que você dá para alguém que nem conhece, tudo isso alimenta o que te prende. E a liberdade nasce no oposto, quando você decide para onde sua mente vai. Imagine que sua atenção é como um feixe de luz. Onde você a coloca, as coisas crescem. Se você coloca sua atenção nos problemas dos outros, eles crescem. Se coloca nas suas inseguranças, elas se expandem. Se coloca nas suas metas, elas se tornam mais nítidas. E se você aprende a proteger esse feixe de luz, a redirecioná-lo sempre que ele sair do caminho, você se torna dono da sua vida. Não é fácil. Estamos viciados em distração. O mundo nos treinou a não suportar o tédio, a não saber ficar sozinho, a não conseguir se concentrar por mais de 2 minutos sem buscar algum tipo de alívio rápido. Mas quanto mais você se submete a isso, mais superficial você se torna. E ninguém constrói profundidade vivendo na superfície. Você quer ter clareza, quer ter ideias melhores, quer tomar decisões mais assertivas, quer ser mais produtivo, mais calmo, mais estável. Então comece protegendo sua atenção. Comece dizendo não para aquilo que te puxa, mas não te leva a lugar nenhum. Comece criando pequenos rituais diários, onde você escolhe se concentrar em uma coisa só. Uma leitura, uma reflexão, uma caminhada, uma conversa. Com o tempo, sua mente se acostuma a focar, e o foco vira poder. Você vai perceber que muitos dos seus problemas não eram reais, eram frutos da sua atenção mal colocada. Você vai perceber que aquilo que parecia urgente não merecia nenhum minuto do seu tempo. Você vai olhar para trás e sentir vergonha do quanto se desgastou por coisas que hoje nem importam mais. E essa vergonha é boa. Ela mostra que você evoluiu. Os estoicos praticavam o que chamavam de diário moral. No fim do dia, refletiam sobre onde colocaram sua energia,
como reagiram às situações, o que poderiam ter feito melhor. Você pode fazer o mesmo. Anote no fim de hoje. Onde esteve sua atenção? Ela te fortaleceu ou te enfraqueceu? Te aproximou dos seus objetivos ou te distanciou deles? Porque no final, o que define sua trajetória não é o que acontece ao seu redor, mas o que você foca e o que você ignora. Pense na vastidão de um mar aberto. Um barco à deriva segue qualquer corrente, mas um barco com vela firme e leme ajustado escolhe o rumo. Sua atenção é esse leme. Se você não ajusta, o vento te leva. Se você ajusta, você guia sua vida. Então guarde isso. Não distribua sua atenção como se ela fosse troco. Ela é o ouro da sua mente. É com ela que você constrói, se reinventa, se disciplina. É com ela que você transforma ideias em ação, intenção em resultado, presença em poder. E quando você perceber que tem domínio sobre sua atenção, descobrirá uma liberdade que ninguém pode tirar de você. A liberdade de viver por escolha e não por distração. 4. Construa um refúgio mental onde nenhuma crítica consiga te alcançar. A mente exposta demais é como uma casa sem tranca. Qualquer um entra. Um comentário, uma piada disfarçada de conselho, uma comparação silenciosa, uma crítica não solicitada. Tudo vira motivo para ruído interno. E o pior é que esse ruído não se desfaz quando a pessoa vai embora. Ele fica ali, ocupando espaço, gerando dúvida, alimentando insegurança. Aos poucos, você já não sabe se está fazendo as coisas porque acredita ou porque quer provar algo para alguém. O estoico entende que quem vive à mercê da opinião dos outros nunca vai construir paz duradoura, porque sempre haverá alguém discordando, criticando, subestimando ou querendo ajustar sua rota. Por isso, em vez de tentar calar as vozes externas, ele constrói algo mais eficaz. Um refúgio interno, um lugar que não pode ser invadido, um espaço onde sua verdade não depende da aprovação de ninguém. E isso, quando construído, te dá um tipo de poder que ninguém consegue tirar. Esse refúgio não é uma fuga da realidade, é um centro de comando. Ele não te afasta do mundo, te protege dele. Ele não fecha seus ouvidos, filtra o que entra. Porque você não pode evitar que os outros falem, mas pode escolher o que entra. Não pode controlar os julgamentos, mas pode decidir o que tem o direito de te afetar. E essa decisão precisa ser sua, porque se você não tomar, o mundo vai decidir por você. Esse lugar interno começa a ser construído no momento em que você define o que é inegociável na sua vida. O que você acredita, o que você busca, o que você não está mais disposto a tolerar. Quando essas bases são sólidas, a crítica dos outros não encontra mais entrada. Ela bate e volta, porque já não há brecha. Mas se você ainda vive em dúvida, ainda busca aprovação, ainda tem medo de errar, qualquer palavra alheia entra como faca e ali fere. Uma manhã comum, o café ainda quente na xícara e você recebe um comentário atravessado. Alguém dizendo que seu esforço é exagerado, que você está levando as coisas a sério demais, que está se isolando, que mudou, e por um instante isso te atinge. Mas você respira. Lembra de onde está indo. Lembra do que já superou. E nesse instante, a palavra não entra. Ela perde força. Não porque a pessoa mudou, mas porque você mudou. Porque agora há uma estrutura que protege. Um código interno mais forte que o julgamento externo. É isso que muitos não entendem. Você não constrói esse refúgio para ser indiferente, mas para não ser vulnerável ao que não merece atenção. Há críticas que merecem escuta. Outras, silêncio. Saber distinguir uma da outra é sinal de maturidade, porque quando você tenta agradar todos, você começa a se apagar. Você se adapta, se molda, se corrige demais, e quando vê, está vivendo um personagem que agrada a muitos, mas não sustenta você mesmo. O estoico se mantém firme porque sabe quem é, e por isso não precisa provar, não precisa rebater, não precisa se justificar. Ele escuta com calma, filtra com clareza e segue com firmeza. E isso desconcerta, porque a maioria das pessoas espera a reação. Espera que você se irrite, se ofenda, se defenda.
Mas quando você apenas continua, em silêncio, trabalhando, vivendo, evoluindo, você quebra o ciclo. Você deixa de ser previsível e passa a ser impenetrável. Esse tipo de força se constrói aos poucos. Começa quando você para de explicar tudo o que faz. Quando você entende que nem todo mundo precisa entender seus processos. Quando você percebe que quanto mais você se conhece, menos precisa da permissão dos outros para seguir. E isso não é arrogância, é soberania, é autodomínio, é a certeza tranquila de quem está focado em algo maior do que parecer certo. Num fim de tarde, alguém lança uma crítica disfarçada de conselho. Aquele tom leve, mas carregado de julgamento. Você devia ser mais flexível. Você está muito rígido. Você anda se achando demais. As palavras vêm com um sorriso, mas o conteúdo é ácido. Só que você não reage, nem com raiva, nem com defesa. Apenas ouve, concorda se for útil, descarta se for ruído, e internamente segue intacto, porque a crítica não encontrou espaço em você. Ela veio, mas não ficou. Esse é o verdadeiro refúgio, não um esconderijo, mas um sistema de filtragem. Um lugar interno onde você mesmo valida suas decisões, onde você lembra o porquê de estar fazendo o que faz, onde o barulho de fora não compete com a clareza de dentro. E isso te dá vantagem, porque enquanto os outros gastam energia respondendo a tudo, você investe energia em continuar. O que muita gente chama de frieza, o estoico chama de foco. O que alguns veem como arrogância, na verdade, é blindagem. Porque quando você se importa com tudo, você se perde em tudo. A opinião do outro vira peso. A crítica vira sentença. O olhar atravessado vira barreira. E você passa a viver pedindo permissão para existir. Isso é prisão, e não tem nada de filosófico nisso. Tem sofrimento disfarçado de sensibilidade. Criar esse espaço interno exige decisões diárias. Às vezes é escolher não responder. Outras é não compartilhar demais. Às vezes é se afastar. Outras é manter distância emocional mesmo perto fisicamente, porque nem sempre é sobre confronto. Às vezes é apenas sobre entender que nem todos vão te entender. E tudo bem. Você não precisa ser acessível o tempo todo, nem simpático, nem aprovado. Você precisa ser coerente com o que está construindo. E se isso incomodar os outros, não é problema seu. A crítica diz muito mais sobre quem fala do que sobre quem escuta. Mas só entende isso quem já criou esse espaço de silêncio interno, onde as vozes externas não mandam mais. E um dia, quando o mundo tentar te dizer que você está indo longe demais, sendo radical demais, diferente demais, você não vai se irritar. Vai sorrir por dentro, porque vai saber que está exatamente onde deveria estar. Protegido, focado, em movimento, mesmo em meio ao barulho. Esse refúgio não é uma fantasia, é um direito. E se você ainda não construiu o seu, comece hoje. Não precisa anunciar, só comece. Reduza os ruídos, proteja seus planos, fale menos, observe mais, reaja menos, faça mais. E no silêncio da sua própria mente, construa um lugar onde nenhuma crítica consiga te alcançar. 5. O que te irrita está te dominando. Neutralize o inimigo invisível. Há um teste simples que revela quem está no controle da sua mente. Observe o que consegue te tirar do sério. Se alguém mal educado te ultrapassa no trânsito e você explode. Se uma mensagem ignorada te deixa ruminando por horas. Se uma falha pequena de alguém próximo vira motivo de tensão. Então, mesmo sem perceber, você já está dominado. Não por essas pessoas, mas por algo mais profundo, suas reações descontroladas. O que te irrita, te controla. E se qualquer pessoa ou situação pode acionar esse gatilho, é sinal de que você ainda está vulnerável por dentro, mesmo que aparente firmeza por fora. Irritação não é sinal de força, é sinal de exposição. E o estoico sabia disso. A filosofia que ele vivia não era sobre aguentar tudo calado, mas sobre treinar a mente para ser imperturbável mesmo em meio ao caos. Porque quem se irrita por tudo, perde o foco de tudo. E quem perde o foco,
deixa de construir. O problema é que a irritação não começa grande. Ela é pequena, insignificante, quase imperceptível. É aquela impaciência leve que surge com um barulho contínuo. É aquela vontade de retrucar diante de uma crítica boba. É o incômodo por alguém ocupar seu lugar de costume. E o que começa assim vai crescendo por dentro, vai se acumulando, vai virando reação automática, e quando você percebe, está dando mais importância a essas pequenas irritações do que às grandes metas da sua vida. Num certo momento do seu dia, você se depara com uma fila. Nada demais. Mas você já está sem paciência. Olha para o relógio a cada minuto. Repara na lentidão da pessoa à frente. Começa a bufar. Seus ombros tensionam, a testa enruga. Em poucos minutos, você já não está mais presente. Aquele pequeno obstáculo assumiu o controle da sua mente. Seu corpo está ali, mas sua atenção foi sequestrada. Por quê? Porque você entregou a ela. Você deu à situação o poder de alterar seu estado. E o mais perigoso é que isso acontece o tempo inteiro. A irritação é como um vírus mental. Ela infecta o pensamento, a linguagem, o comportamento. E muitas vezes você nem percebe o quanto ela te afastou da lucidez. O quanto te levou a agir por impulso, a dizer coisas que não precisava, a perder energia tentando vencer situações que jamais deveriam ter se transformado em batalha. O estoicismo te propõe outro caminho, um caminho de observação, de consciência, de soberania interna. Não é sobre se tornar uma pedra sem sentimentos, mas sim sobre desligar os gatilhos automáticos que te enfraquecem. E para isso, o primeiro passo é entender de onde vem a irritação. Muitas vezes, ela nasce da expectativa. Você espera que tudo funcione conforme sua vontade, que as pessoas sejam pontuais, que as regras sejam respeitadas, que os outros tenham a mesma lógica que você. E quando isso não acontece, você se irrita. Mas o problema não é a realidade. É a sua expectativa em relação a ela. Agora pare por um momento. Imagine-se sentado em uma cozinha simples no interior. A janela está aberta. O vento entra devagar. Você ouve os pássaros ao longe, sente o cheiro do café passado na hora. Ali, naquele cenário sem pressa, não há espaço para irritação. Porque o ritmo mudou. Porque sua percepção está presente. Porque nada está tentando correr, competir, provar. E essa sensação de paz não depende do ambiente. Ela pode ser treinada dentro da mente, mesmo em lugares barulhentos, tensos, desorganizados. Basta que você mude o foco de fora para dentro. Mas você pode me perguntar, e se eu estiver lidando com pessoas difíceis que vivem me provocando? E se for uma rotina desgastante, cheia de ruídos? E se for um ambiente caótico, como escapar disso? E aqui está a chave. Você não precisa escapar. Você precisa dominar sua reação. Porque a provocação só encontra espaço quando há uma mente desarmada do outro lado. E quanto mais você treina sua neutralidade, menos vulnerável você se torna. Veja, um amigo seu comete um erro pequeno, mas repetido. Isso te irrita. Você já falou sobre isso e nada muda. O impulso é se exaltar, criticar, apontar. Mas e se dessa vez você opta por observar em silêncio? Não por submissão, mas por estratégia. Você percebe que aquele erro não é pessoal, que a pessoa ainda está num processo e que a sua reação exacerbada não vai acelerar nada, só vai desgastar. Esse autocontrole te mantém inteiro. E mais do que isso, mostra que sua estabilidade não depende de ninguém acertar o tempo todo. Outro exemplo. Você está trabalhando em casa. De repente, um barulho de obra ao lado começa. Furadeira, batidas, gritos. Você se irrita, perde a concentração. Começa a andar pela casa impaciente e a irritação cresce. Mas o barulho continua. Ele não se move com sua irritação. A única coisa que se move é sua tranquilidade indo embora. Agora, volte ao início. E imagine que, ao invés de reagir, você ajusta seus fones. Coloca uma música instrumental. Respira fundo. E segue com o que precisa ser feito. Você não venceu o barulho. Você venceu a si mesmo. Esse tipo de reação exige treino.
E o melhor campo para isso é a rotina. Use os pequenos incômodos do dia como laboratório. Toda vez que algo te irritar, ao invés de reagir, registre mentalmente: isso está me dominando? Só esse pensamento já cria um espaço, um intervalo entre o estímulo e a resposta. E nesse intervalo nasce a liberdade. Com o tempo você vai notar que começa a escolher melhor as batalhas, que para muita coisa o silêncio vale mais do que a resposta, que para certos momentos a calma vale mais do que a razão, que não responder já é uma forma de se proteger, que não demonstrar incômodo é um ato de força, que não deixar a irritação te contaminar é a maior forma de domínio. E aos poucos você vai se tornando alguém mais leve, mais lúcido, mais blindado, porque não é qualquer coisa que te tira do lugar. Você aprende a observar os outros se afogando nas próprias emoções, enquanto você permanece firme, respirando com clareza. E é nesse ponto que você entende: o que antes te irritava, agora te treina. O que antes te desestruturava, agora te fortalece. O que antes era ruído, agora é apenas parte do cenário, não mais do seu mundo interior. Esse é o caminho estoico. Treinar a mente até que ela se torne um ambiente onde o caos do mundo não tenha mais acesso. E quando você chega nesse estágio, pode estar onde estiver, com quem for, que sua paz não será mais fácil de ser roubada. Porque agora você não está mais dominado. Você está desperto. E ninguém mais tem as chaves da sua calma. 6. Pense como se estivesse sob pressão. Haja como se estivesse em paz. Quando a pressão aparece, muita gente desmorona. Outros travam. Uns correm, outros gritam. Mas existe um tipo raro de pessoa que mantém a mente afiada e o corpo calmo, como se estivesse num estado à parte do caos, observando o mundo girar em câmera lenta, mas com plena consciência do que fazer. A mente trabalha como se cada decisão fosse crucial, mas os gestos são simples, firmes, contidos. O estoico vive nesse território. Ele pensa com foco de guerra e se move com paz de jardim. É essa dualidade que o fortalece, um contraste que não paralisa, mas equilibra. Grande parte dos erros humanos nasce da pressa, não da velocidade em si, mas da mente desorganizada que não sabe separar o que é urgente do que é ruído. É fácil se perder quando tudo exige resposta imediata, quando o celular vibra, quando alguém te interrompe, quando prazos se acumulam, quando a cobrança se disfarça de importância. Se você não tiver um eixo firme, vai reagir como todo mundo, tentando resolver tudo ao mesmo tempo, fazendo o mal feito, se culpando depois. Mas há uma forma diferente de caminhar. O dia começa e antes mesmo do café, sua mente já lista tudo o que está pendente. Um compromisso importante, uma conversa delicada, a rotina que insiste em atropelar o foco. Você respira fundo, não apaga o incêndio com as mãos. Em vez disso, escolhe a ordem, prioriza, decide que vai fazer como se tivesse pouco tempo, sem distrações, sem desvios, mas com o ritmo de quem não vai deixar o caos tomar conta da sua expressão. E ali, mesmo com a agenda cheia, você se comporta como quem tem o tempo sob controle. Esse contraste não é natural, ele é treinado e exige uma decisão consciente todos os dias. Manter a mente alerta, mas não permitir que isso intoxique seu estado interior. Porque pensar sob pressão é diferente de viver em estado de alerta constante. O primeiro te deixa mais objetivo, o segundo te destrói por dentro. O estoico afia o pensamento como se estivesse no meio da batalha, mas protege o corpo, o tom da voz, o olhar, como se nada ali fosse capaz de desequilibrá-lo. E é por isso que ele lidera, mesmo em silêncio. É fácil parecer calmo quando tudo vai bem. Difícil é manter essa firmeza quando algo inesperado quebra sua sequência. O dia estava fluindo e alguém diz algo que corta seu ritmo. A provocação vem disfarçada de opinião. A tensão sobe. Mas você não morde a isca. Ao invés de rebater, apenas ajusta o tom da sua respiração. A resposta que vem depois não é reativa. Não é um disparo emocional. É racional, limpa, cirúrgica. Quem observa de fora talvez nem perceba o que aconteceu. Mas por dentro,
você sabe que venceu. Porque não entregou sua energia, não perdeu tempo com vaidade, não deixou a pressão escolher por você. Essa postura não é frieza, é presença. Quem vive dominado pelas emoções se orgulha de ser intenso, mas esquece que intensidade sem direção é explosão. Já quem se disciplina a pensar com clareza antes de qualquer ação, consegue transformar pressão em força silenciosa. E esse tipo de força não faz barulho. Ela aparece no olhar que não treme, no passo que não muda, na palavra dita no momento certo e, principalmente, naquilo que você decide não dizer. Durante o almoço, a mente ainda está processando os desafios do dia. Há muito a resolver. Ideias circulam, pendências pressionam. Mas ao levar a comida à boca, você opta por manter o gesto calmo. Mastiga devagar, bebe água com atenção. Não apenas como uma prática de presença, mas como uma decisão estratégica. Se você começar a correr agora, vai errar no que realmente importa. Há tempo para ser ágil, mas agora a pausa é a armadura. A paz imposta ao corpo ajuda a manter a mente afiada. Essa separação entre pensamento e ação é o que diferencia quem sobrevive de quem constrói. Você pode sim pensar como se estivesse em contagem regressiva, como se cada minuto fosse vital, como se não pudesse desperdiçar nenhum segundo. Mas isso não significa que precise agir como um desesperado. A calma, nesse caso, é uma escolha de postura. É dizer para o mundo: eu tenho urgência, mas não vou me desorganizar por ela. Pessoas assim incomodam, porque em um ambiente onde todos reagem, quem pensa primeiro parece lento. Mas o tempo prova o contrário. Quem vive correndo vive apagando incêndios. Quem age com estratégia escolhe quais batalhas valem a pena e, por isso, avança mais. Isso vale para os negócios, para a vida pessoal, para o autoconhecimento. A pressão pode ser constante, mas não precisa ser dominante. Um telefonema inesperado quebra sua tarde. Um problema novo, mais um item para a lista. Ao desligar, você poderia levantar de imediato, correr para resolver. Mas você fecha os olhos por 2 segundos. Não de cansaço, de estratégia. Reorganiza as ideias. Decide por onde começar. Escreve, delimita e só então executa. Quem olha de fora pode achar que você está calmo demais. Mas o que não percebem é que sua mente está afiada como uma lâmina, cortando as prioridades, uma a uma, com precisão. Esse comportamento se multiplica ao longo do dia. Quando você fala com alguém, não olha o celular. Quando precisa tomar uma decisão, você não se distrai com o que não importa. Quando entra em uma tarefa, fecha a porta, mentalmente pelo menos. E isso não te isola, isso te blinda. A paz externa vira uma extensão da clareza interna. E no fim, é isso que constrói uma mente estoica. O treino diário de pensar como se estivesse num campo minado, mas atravessar esse campo com passos lentos, conscientes, firmes. Nem tudo será resolvido hoje. Nem tudo depende só de você. Mas o que está sob o seu controle, seu ritmo, sua fala, sua entrega, precisa ser preservado. Porque é isso que molda quem você está se tornando. Quem pensa como se o mundo estivesse prestes a explodir, mas age como se estivesse em casa, com o coração limpo e o olhar atento, é difícil de ser vencido. Ele assusta pela serenidade. Ele desconcerta pela ausência de desespero. Ele avança em silêncio. E quando chega onde queria, não precisou se explicar. Só precisou manter o eixo. Essa é a arte. Pense como se tudo estivesse em jogo. Haja como se nada fosse capaz de te tirar do lugar. 7. Fale menos sobre seus planos e eles crescerão em silêncio. Existe algo sagrado naquilo que ainda está em construção. Uma ideia que acabou de nascer, um plano que começou a tomar forma, uma decisão que ainda está criando raízes. Tudo isso é frágil, sensível e, por isso, precisa de silêncio, precisa de proteção, porque a fase mais vulnerável de qualquer crescimento é o início. E expor seus planos antes da hora é como deixar uma semente recém-plantada no meio da estrada, à mercê de qualquer pisoteio. As palavras têm peso, mas também têm custo.
Cada vez que você compartilha algo importante demais antes do tempo certo, você abre espaço para opiniões que não foram pedidas, para dúvidas que não são suas, para energias que não pertencem ao seu projeto. Você entrega sem perceber parte da sua força. Falar exige energia, justificar mais ainda. E quando você gasta tempo explicando tudo o que pretende fazer, tentando convencer, tentando provar que está no caminho certo, você já está se distraindo da ação real. O estoico compreende isso com profundidade. Ele não age para mostrar, ele age para construir. E por isso, prefere ser discreto. Não por medo de julgamento, mas por sabedoria. Porque aprendeu que o progresso verdadeiro é quase sempre invisível no início. Ele acontece no escuro, onde ninguém está olhando. Ele não precisa de anúncio, precisa de disciplina. Quantas vezes você contou algo com empolgação e depois se viu estagnado, sem vontade de continuar? O entusiasmo se esvaiu. O plano perdeu força. Você falou demais e isso matou a energia que deveria ser direcionada à execução. A antecipação da recompensa verbal, o elogio, a validação, a expectativa do outro, sabotou sua própria disciplina. E você nem percebeu. As palavras nos dão uma falsa sensação de realização. Quando falamos, sentimos como se já tivéssemos feito, como se bastasse dizer para que algo já estivesse em movimento. Mas isso é perigoso, porque vicia. E quem se acostuma a colher reconhecimento antes de entregar resultado, começa a viver de aparência. Começa a construir promessas, não realidades. Começa a se alimentar de em breve, estou fazendo, vai sair. E nunca conclui o que realmente importa. O silêncio protege. Ele não é omissão, é estratégia. Quando você guarda seus planos, você os mantém dentro de uma estufa. Eles amadurecem sem o vento da opinião alheia. Eles se desenvolvem sem a necessidade de impressionar ninguém. E quando finalmente aparecem, já estão prontos, fortes o suficiente para resistir. Pense em alguém que começa a trabalhar em um projeto pessoal. A ideia é boa, o impulso inicial também, mas no primeiro dia ela já publica nas redes sociais. Vem aí algo grande. No segundo, ela compartilha detalhes. No terceiro, pergunta o que os outros acham. No quarto, começa a se justificar pela demora. No quinto, sente que já disse tudo e perde o interesse. Não porque o projeto não valia a pena, mas porque foi exposto demais, cedo demais, e com isso perdeu a força íntima que o alimentava. Agora imagine o oposto. Alguém acorda cedo todos os dias e trabalha em silêncio, faz ajustes, erra, corrige, melhora. Enquanto o mundo segue seu barulho, ela avança sem chamar atenção. Não precisa de aplauso porque ainda está criando. Não quer opiniões porque sabe o que está fazendo. E quando finalmente mostra, ninguém esperava. Mas está pronto, está forte, está claro, está vivo. Essa é a força do silêncio. As pessoas querem entender, dar pitaco, validar. Mas ninguém entende completamente a visão que só você recebeu. Nem todos vão enxergar o que você está tentando construir, e está tudo bem. Você não precisa explicar o que ainda está em forma de semente. Você só precisa plantar, cuidar, insistir. Falar menos é também se proteger das dúvidas alheias que poderiam se transformar nas suas. O silêncio é uma barreira contra a insegurança. É um filtro contra a ansiedade de mostrar algo que ainda não está pronto. Essa postura exige autocontenção, porque o impulso de falar é grande. Queremos dividir, queremos ser notados, queremos aprovação. Mas maturidade é saber escolher o momento de abrir a boca. Nem toda conquista precisa de anúncio. Nem toda decisão precisa de justificativa. Às vezes o melhor a fazer é continuar, calado, e deixar que o resultado fale mais alto do que qualquer explicação. Você entra numa fase nova da vida. Começa a mudar a rotina, cortar excessos, repensar seus vínculos. Não precisa postar sobre isso, não precisa justificar para ninguém. O silêncio é parte do processo. Quando você fala demais sobre a transformação, ela vira performance. Quando você guarda, ela se solidifica. E um dia quem convive com você vai perceber,
sem que você precise dizer uma palavra, que algo mudou, porque a sua presença mudou, a sua entrega mudou. O que você construiu por dentro se tornou visível por fora, e esse tipo de mudança não se explica, se percebe. O estoico entende que a vida é feita de ação, não de discurso. Ele fala pouco sobre seus planos, mas trabalha neles com intensidade. Enquanto os outros debatem ideias, ele executa. Enquanto os outros dividem tudo, ele se concentra. Enquanto os outros buscam validação, ele busca constância. E é por isso que ele colhe o que poucos colhem: resultados que não precisam de legenda. Não se trata de viver em segredo. Se trata de entender o poder da discrição, de valorizar o que está sendo criado, de não desperdiçar a energia da construção com barulho desnecessário, de deixar o tempo fazer seu trabalho, porque há uma paz profunda em ver as coisas florescendo sem que ninguém tenha previsto. Há uma força silenciosa em surpreender, não anunciar. No final, o que importa não é o que você disse que faria, mas o que você realmente fez. O mundo está cheio de planos falados, promessas públicas, ideias vazias. E cada vez mais, o que se destaca é a solidez do que foi criado no silêncio, do que não foi interrompido por aplausos, nem desviado por críticas, do que cresceu embaixo da superfície, longe dos olhos, até estar pronto para se tornar incontestável. Por isso, fale menos, trabalhe mais, deixe que os resultados carreguem a força daquilo que você construiu em silêncio. 8. Seja racional com seus desejos ou será escravo de suas emoções. Existe uma força sutil que move quase tudo o que fazemos. Uma força que nos impulsiona a buscar, correr, consumir, conquistar, acumular. Ela se apresenta de forma suave, como um pensamento recorrente, um impulso momentâneo, uma vontade que parece inocente. Mas, se não for examinada, ela nos conduz silenciosamente para um estado de servidão. Essa força é o desejo. E o desejo, quando não é filtrado pela razão, transforma o ser humano em prisioneiro das próprias emoções. Você já quis algo com tanta intensidade que começou a agir fora do seu padrão? Talvez tenha perdido a paciência, tenha feito escolhas apressadas, tenha ignorado sinais, se exposto demais. No fim, o desejo era só um desejo, e você era quem estava sob controle dele. Isso é mais comum do que se imagina, porque o desejo, quando toma a frente, nos desconecta do que é essencial. Ele coloca uma promessa de prazer, de recompensa, de alívio no topo da lista, e o resto desaparece. O estoicismo alerta sobre isso com clareza. Não diz para você eliminar os desejos, mas sim para colocá-los sob julgamento da razão, porque desejar em si não é o problema. O problema é quando o desejo decide por você, quando ele se transforma em mandamento, quando ele assume o volante da sua mente e passa a ditar o que você faz, o que você pensa e até como você se enxerga. O desejo irracional alimenta fantasias, inflama expectativas, gera ansiedade e, inevitavelmente, frustração. Há momentos em que você sente que precisa muito de algo, uma resposta, uma conquista, um sim, um elogio, um resultado. A sensação é de urgência, como se aquilo fosse decisivo, como se sua paz estivesse presa naquela coisa. E então, tudo começa a girar em torno disso. Você acorda pensando, dorme remoendo, ajusta seus passos para tentar se aproximar. Mas e se de repente você parasse por 5 segundos e perguntasse: isso é mesmo necessário? Ou é só meu desejo falando mais alto do que minha razão? Esse simples questionamento já cria um espaço entre você e o desejo. Um espaço onde a lucidez entra. E nesse espaço, você começa a perceber que boa parte do que você corre atrás é mais impulso do que verdade. Que muitos dos seus quereres são desejos emprestados, influenciados pela comparação, pelo marketing, pelo ambiente, pela insegurança disfarçada de ambição, e que, na maioria das vezes, aquilo que você quer tanto não vai te dar o que você realmente precisa. Num fim de tarde abafado, você caminha com os pensamentos dispersos, passa por uma vitrine, vê algo que chama a atenção, uma imagem bonita, bem iluminada, uma oferta, um apelo,
Por instantes, aquilo te convence de que falta algo em você e que aquilo pode preencher. Mas você segue andando, e minutos depois, a vontade some. O desejo não era real, era só um gatilho emocional momentâneo. Se você tivesse cedido, talvez sentisse um alívio curto, seguido por um vazio ainda maior. Porque aquilo não era uma necessidade, era uma distração travestida de urgência. É assim com quase tudo. Queremos ser admirados, aceitos, reconhecidos. Queremos provar valor. Queremos atenção. Queremos ser notados. Mas será que realmente queremos essas coisas? Ou apenas aprendemos a desejar porque, em algum ponto, associamos isso à ideia de sucesso ou realização? O estoico desconstrói essas ilusões. Ele aprende a distinguir o que é vontade real e o que é capricho da emoção. E isso o torna livre, porque enquanto a maioria corre atrás de alívios, ele escolhe permanecer firme no que realmente importa. Ser racional com seus desejos também é entender que alguns deles são perigosos não pela intensidade, mas pela sutileza. São aqueles que se disfarçam de objetivos legítimos, mas por trás carregam vaidade, ego, insegurança. Quando você quer ser elogiado por ajudar alguém, o desejo não é ajudar, é ser visto. Quando você quer vencer uma discussão, nem sempre quer defender a verdade, às vezes só quer alimentar o orgulho. Quando você quer que todos percebam sua evolução, talvez o que busca seja a aprovação, não transformação. Esses desejos são difíceis de identificar porque parecem corretos, mas só parecem, e por isso exigem vigilância. Não basta se perguntar o que você quer, é preciso perguntar por que você quer. E o que aconteceria se não conseguisse? É nessa análise que a verdade aparece. Porque se a ausência daquilo te desequilibra, então você está escravizado por esse desejo. A liberdade começa quando você entende que pode continuar firme, mesmo sem conseguir tudo o que quer. Há dias em que a mente acorda agitada. Quer respostas, quer movimento, quer novidade. Como se o silêncio fosse desconfortável demais. Como se o momento presente fosse insuficiente. Mas você escolhe não seguir o ritmo ansioso. Coloca os pés no chão, respira devagar, observa o que é essencial. Toma café com atenção, revê as prioridades e percebe que muitos dos impulsos daquela manhã já evaporaram. O que parecia urgente agora é irrelevante, porque você não obedeceu ao desejo, você o observou. E ao fazer isso, reafirmou sua soberania sobre si mesmo. Essa mentalidade não apaga a vontade, ela educa, e quando o desejo é educado, ele se torna útil. Ele pode servir como bússola, como combustível, como sinal, mas nunca como senhor. O estoico transforma o desejo em ferramenta, não em prisão. Ele o observa como quem observa uma onda. Ela pode vir forte, pode balançar, mas se você não se joga nela, ela passa. E depois, a água volta ao normal. Você tem objetivos? Ótimo. Você quer evoluir? Perfeito. Mas não permita que seus desejos virem correntes. Não se perca tentando atingir o que os outros projetaram. Não se desgaste tentando satisfazer vontades passageiras. Porque o que é verdadeiramente valioso não exige desespero, exige constância, clareza, direção. E quando você estiver diante de uma escolha movida pelo desejo, seja uma compra, uma reação, uma decisão impulsiva, pare. Não decida no calor. Dê espaço para a razão. Dê tempo para a verdade aparecer. Porque tudo o que precisa ser feito com pressa emocional tende a ser um erro camuflado de oportunidade. No fim, tudo se resume a isso. Ou você comanda os seus desejos, ou será arrastado por eles. Não existe neutralidade. Ou você filtra, ou será manipulado. E o estoico escolhe o filtro, escolhe a vigilância, escolhe o caminho mais difícil, porque sabe que é o mais livre. Quem domina seus desejos não precisa mais correr. Ele anda com firmeza. Ele decide com calma. Ele fala com peso. Ele não negocia a própria paz por prazer passageiro. E por isso é respeitado até por aqueles que ainda vivem escravizados pelos próprios impulsos. Blindar a mente não é algo que acontece de uma vez. É um processo.
E quem começa esse processo hoje, mesmo em silêncio, já está à frente da maioria. Porque enquanto muitos seguem sendo reféns das próprias emoções, você decidiu buscar controle, clareza e direção. Isso já te separa do caos. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like agora e se inscreva no canal para não perder os próximos. Aqui a ideia não é te motivar, é te preparar. E me diga, você também sente que está mais calmo quando ninguém sabe o que você está fazendo? Comenta só isso. Meus planos crescem no silêncio. Vou saber que você ficou até o fim e que está no caminho certo. Nos vemos no próximo. Em silêncio, mas em movimento.